cheguei, o varão falou o tema da ministração. A gente não sabe como é que Deus opera, né? Foi o que ele disse aqui: é um estranho modo do agir de Deus na vida do crente. Esse é o título da mensagem. A gente vem trabalhar e fazer o que Deus manda, né? Eu estou com um vídeo ainda fazendo ali em casa. Ele já está demorando, acho que ainda 5 minutos de para terminar, 30. Deixei minha esposa lá observando, não terminar, para ligar o computador. Mas abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 13, versículo 7. O que o amado falou aqui vou compartilhar aquele vídeo que você colocou lá, você está compartilhando o arrebatamento, e é dessa mesma forma que está acontecendo nas igrejas, né? João 13, 7. E o que está acontecendo nas igrejas é isso: é a modernidade entrando, e muitos estão ligados à modernidade, estão esquecendo a Bíblia de lado, estão esquecendo o hino de Jesus. E creio que os amados vão concordar com o que eu vou dizer. O que a mão direita dá, a esquerda não é para olhar, não é assim? É verdade. Eu tenho visto algumas coisas que eu, como servo do Senhor, tenho muitas falhas como qualquer outro irmão, mas a gente fica um pouco, às vezes, triste, né? Pelo que a gente vê. Eu gosto de colocar agora, depois que eu tive o meio de colocar na internet, as pregações, né? Não é aquela pregação para você sim vai descer, mas é saber o que Deus falou para as pessoas naquele dia, né? É muito gostoso você fazer aquilo ali, mas os irmãos vão concordar comigo. Tem muitos aí que estão evangelizando, e qualquer evangelização que faz agora, está mostrando no Face. Hoje foi evangelizar em tal canto, né? Hoje o ministério colocou no alimento, o ministério tal pregou a palavra de Deus em tal canto. E eu, como cristão, observador da palavra do Senhor, eu observo na minha ótica de crente que não é assim. É para a gente mostrar como Deus fizer um milagre. A gente orou, pregou e aquela pessoa se converteu. O aleijado andou. O drogado não é mais drogado, é o salvo. A gente tem que chegar e colocar como um prêmio, não da placa da igreja, mas um prêmio que Jesus pagou, um preço alto lá na cruz do Calvário. Eu tenho visto muito isso no Face, muito mesmo. Evangeliza que agora já posta, evangeliza e já posta. Aí eu pergunto, com toda a sinceridade que eu tenho, vocês têm, será que isso agrada a Deus? A gente pode dizer, não, mas Jesus agradou a todo mundo. É verdade. Mas eu pergunto, será que está agradando a Deus? E quando a gente faz algo na obra do Senhor, no reino dele, que somente Deus olha e vê e contempla a tua obra, e diz assim: eu conheço as tuas obras. Não é? Eu lembro uma vez, numa separação na igreja minha, eu fiquei um pouco triste, trabalhava para Deus, evangelizava, pregava nas igrejas, e não tinha sido ali separado. E eu olhei e vi algo diferente, né, nessa consagração, e fui conversando com Deus no meu caminho. E Deus disse assim para mim: no meu caminho, Deus falou comigo: eis que conheço as tuas obras. Eu pus uma porta aberta diante de ti que ninguém pode fechar, a porta da palavra. Mas mesmo assim eu não fiquei, sabe, irmão? Eu não fiquei ali satisfeito. Deus falou comigo daquela forma. Tem que ter às vezes que entristece, mas o que importa é que Cristo seja pregado. Amém? Amém. Amém. Diz assim, né, João 13,7, né? E respondeu Jesus, disse: o que eu faço, eu agora não sabes tu, mas tu saberás depois. Não é verdade? O que eu faço, não sabes tu agora,
mas entenderás depois. Amém? Se a gente for para texto por texto, vai falar quando Jesus estava ali para dar aula para o discípulo, né, que era instrutor, né? Ele mostrando como ele era grande, mas ele estava servindo, né? Ele estava sendo humilde. Mas a gente não vai para o texto que está aqui, a gente vai pela revelação que Deus me deu. O que ele faz agora, você não está entendendo na tua vida. Mas lá na frente, tu vai entender. O que você ora, o que você passa nesse momento e não está compreendendo o porquê, quando for mais na frente, você vai entender o trabalhar de Deus. Amém? Porque Deus, olha, eu vou mostrar para a forma que Deus trabalha. A gente vai até interessante, era muito gostoso. Capítulo 17, versículo 2 ao 6. Deus, quando manda Elias descer ao rio, que lá Deus deu ordem aos corvos para sustentar Elias. Elias vivia naquele, disse que os corvos que Deus tinha dado ordem trazia carne e pão pela manhã e carne e pão pela noite cedo. E veja que Deus o sustentar aos seus servos. Deus poderia abrir os céus e mandar, como já mandou, né? Mandar no céu, mandar comida. Mas Deus fez isso diferente, para Elias ver como é que Deus agia na vida diferente. Deus fez que os corvos fossem trazer, os pássaros, trazer o alimento para Elias. Já imaginou? Elias está sentado à beira do rio, querido, lá sentado. De repente também os corvos voando, aí trazendo carne e pão, e aquele homem saciando a sua fome e tomando da água do beber. Mas Deus podia fazer diferente, fez diferente. Aí veja só, em 2 Reis, capítulo 6, versículo 24 ao 33, disse que houve uma grande fome em Samaria. Uma grande fome em Samaria, porque o rei da Síria, Ben-Hadad, com seu exército subiu e cercou a Samaria. Ninguém entrava, ninguém saía. Ninguém entrava, ninguém saía. Mas o servo do Senhor falou o que ia acontecer, né? Mas eu não quero falar aqui do servo do Senhor. Eu quero falar aqui no capítulo 7, no versículo 3 ao 17, a Bíblia diz que havia 4 leprosos. Diga 4. 4 homens leprosos. E esses homens leprosos, eles estavam fora da cidade, porque eram considerados pessoas imundas e não podiam estar diante do povo. A cidade era localizada aqui e eles estavam lá, vamos dizer assim, por trás do portão da igreja, mas não podia entrar aqui na igreja, porque eles eram considerados imundos. E Deus pegou esses 4 leprosos, eles ficaram assim: se a gente ficar aqui fora, se a gente entrar na cidade, vamos morrer, porque eles vão matar a gente, porque lei não pode entrar. O que é que faremos? Vamos ao arraial dos Círios, vamos para lá, vamos lá no arraial deles lá. Chegamos lá, se matou, chega lá e arruma comida para comer. E os 4 saíram, veja só, para ir ver se conseguia comida lá no exército inimigo. Quando eles foram se aproximando do arraial, se interessa que o rei e seu exército ouviu como se fosse um exército muito grande que vinha invadindo tudo. E ele pensou até que o povo de Israel tinha se juntado com o povo do Egito lá e ter cavalgado contra eles. E ouviu-se, Deus fez ouvir um exército muito grande através daqueles 4 homens. E o rei foi-se embora com todos os exércitos, correram. E aqueles 4 leprosos chegam lá na cidade e encontram a cidade deserta. E a Bíblia relata que a cidade havia de tudo, porque eles foram embora e deixaram tudo.
deixaram riqueza, deixaram ouro, deixaram prata, deixaram comida, deixaram gado, ovelhas, deixaram tudo. E correram com medo. Deus fez ouvir através daqueles 4 homens como se fosse um grande exército. Sabe o que aqueles homens fizeram, irmão? Não foram comer sozinhos, não. Comeram, saciaram e foram lá para avisar o povo de Deus. Foram avisar o povo de Israel e de Samaria que havia muita comida para que eles comessem e saciassem a sua fome. Deus usou 4 homens leprosos que ninguém dava nada por eles para saciar as fomes do seu povo. Mas Deus podia ter usado o profeta Eliseu, usado o profeta Elias, ter falado através dele, dizendo: vai haver, agora vocês podem ir para lá que já tem comida, mas já foi embora. Não ter feito assim, não. Deus fez diferente. Deus usou 4 leprosos, 4 pessoas que ninguém dava nada por ela, pessoas consideradas imundas, para saciar a fome do seu povo. Você está imaginando o estranho modo do agir de Deus na vida do crente? É estranho. Começa a observar, é estranho. Aí ainda vem mais. Aí aqui, curando os enfermos. No Velho Testamento, no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 ao 14, fala dessa forma, louvado seja Deus, que havia um homem chamado Naamã, chefe do exército do rei da Síria, e de muito respeito, mas porém ele era leproso. Amém? Amém. Ele era leproso. Aí veja só o que é que Deus vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Reis, capítulo 5, glória a Deus. Povos da Síria e da terra de Israel, uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Versículo 3 do capítulo 5 de 2 Reis. E disse: oxalá que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Interessante. Aí a gente vai observar uma jovem que foi levada presa, cativa, mas através daquela jovem ela falou para a mulher daquele homem que era leproso, um homem muito importante, que lá no povo dela havia um profeta que Deus usava grandemente e podia restaurá-lo daquela lepra, quer dizer, podia curá-lo. Chegou-se aos ouvidos de Naamã, e ele mandou um mensageiro até o homem de Deus, e o homem de Deus mandou que ele fosse se lavar lá no Rio Jordão. Mas aquele homem, pela importância que ele havia de ser e da forma que ele era, ele se sentiu se interessado. Foi obrigado ao servo dele dizer: mas Senhor, ele não te pediu algo estranho, não te pediu algo diferente, porque o rio lá considerava que o rio de Israel lá era mais sujo, mas ele pediu só que o Senhor desse certo mergulho, isso aí nada demais. A soberba daquele homem queria que o profeta dele, Deus, fosse até ele, chegasse até ele assim e pôsse as mãos sobre ele e ele fosse curado. Orasse, né? Para que todo mundo ver. Não, o profeta não precisou nem de ir lá. Só deu só ordem para ele mergulhar. Precisou nem de ir. E nós sabemos que aquele homem deu o primeiro mergulho, o segundo, o terceiro, e nada da lepra se curou. E eu talvez veja aquele momento, aquele homem dando aquele mergulho e voltando, mas para cair incredulidade no coração. E talvez alguém aqui está incentivando: o homem, vai mais uma vez, quase o que o homem de Deus mandou. E no certo mergulho nós sabemos que ele ficou curado. Mas Deus usou uma cativa para avisar aquele homem que havia um homem de Deus no povo de Israel que podia curá-lo. Interessante, né? Deus usou alguém que estava preso. Alguém que estava preso para avisar aquele homem que ele podia ser curado. E o nome do nosso Deus foi glorificado naquele dia. Amém? Glória
Isso foi no Velho Testamento. No Novo Testamento, em João capítulo 9, versículo 1 ao 7, fala da cura do cego de nascença. Interessante. Aí o discípulo perguntou a Jesus: quem é que pecou? Seu pai, sua mãe, seus pais pecaram? Quem pecou para ele nascer cego? Ele pecou? Aí Jesus disse: não, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Isso aconteceu para que o nome do Senhor fosse glorificado, para a glória de Deus. Mas como é que esse homem foi curado? Se os irmãos quiserem acompanhar, é bom. Mas aí Jesus fez isso, olha, cuspiu no chão. Olha que interessante. Jesus dizia assim para o cego, né? Cego, veja. Cego, a tua fé te salvou e eu ficava curado. Mas Jesus foi diferente. A gente está pregando aqui, é o estranho modo do agir de Deus na vida do crente. Jesus foi diferente, cuspiu e passou nos olhos daquele homem. Que interessante. É diferente, não é? Aí Jesus manda se lavar no tanque de Siloé. O tanque, por tradução do nome, foi enviado. Ele se lavou no tanque de Siloé, lavou-se e começou a enxergar. O que eu quero trazer para vocês aqui hoje é que Deus, Ele faz na tua vida de uma forma que só Deus entende agora. Você só vai entender depois. Eu só vou entender depois. Deus tem o melhor para você, para a sua família. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Minha filha Isabel e o meu filho Rodrigo tiveram, o Rodrigo é aquele que está ali, ó, filmando. Os dois tiveram pneumonia, anemia e cansaço. Todos os dois tiveram a mesma doença, as três doenças de uma vez só. Interessante, né? Esse foi sendo curado em casa, o tratamento dele. Já minha filha Isabel, ela teve que estar no Maria Alice Fernanda, né? Na Suqueira, que a gente morava lá. Ela teve que estar internada. E eu não queria aceitar a minha filha internada, porque eu pregava a palavra de Deus. Eu era usado por Deus para curar o povo. Deus fazia, acontecia na vida do povo. O nome do Senhor era glorificado. O irmão Roberto da Casa Manota era muito conhecido, graças a Deus. Mas eu não aceitaria que era minha filha ali doente. Não, meu Deus, não, está errado. Sou teu servo. E foi obrigado até ali, um assistente social aparece para lá e ia ter que chamar a justiça para que ela não estar internada, porque ela não podia sair do hospital porque estava muito doente. E eu, em meio à tribulação, Deus diz em João 11:4, quando Lázaro estava morto, e a irmã de Lázaro, Maria, Marta, estou falando, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, mas é sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus por ela seja glorificado. Eu disse dessa forma no meu coração, que aquela enfermidade da minha filha não era para morrer, mas era para o nome do Senhor ser glorificado lá naquele local. Aí o que acontece? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos lá dentro, revezando com minha esposa. Minha esposa ficava para dormir, aí eu vinha mais cedo, eu ficava com ela, com a minha menina. A minha esposa ia para cá, tomava banho, que era pertinho. Depois eu estava para dormir, que era uma relação mais um, só tem mulher. E ali eu comecei a evangelizar, comecei a falar de Jesus Cristo. E encontrei uma jovem, que a jovem disse assim: a jovem, eu tenho nojo de crente. Na minha cara ela disse: eu tenho nojo de crente. Eu comecei a orar por ela. Aí havia um casal que hoje eu encontrei com esse varão, que é pastor, está dirigindo ali a Assembleia de Deus e Ministério de Madureira. Está dirigindo, deixa eu lembrar agora, a igreja Libanês, parece que 3 ou é 2. E aquele homem, ele estava no serviço de limpeza. A esposa dele era aquela que tira o sangue, esqueci o nome. E coletando, né? Ela coleta e ele era da limpeza. E eu conversando com aquele varão, ele
passou por mim ali, parou e perguntou se eu queria a palavra de Deus para me ajudar. E começou a dar um versículo na Bíblia. Mas quando ele começou a dar um versículo na Bíblia, Deus mandou dizer para ele que Deus era Deus que restaurava o lar. Aí foi ao contrário. Em vez daquele varão pregar para mim, Deus começou a pregar para ele, me usando como instrumento. E o lar dele, irmãos, estava se separando, viu? A esposa dele não queria mais nem saber dele. E Deus me deu coragem para ir falar com aquela mulher. Ele foi na direção. Eu falei com aquela mulher. Os dois, até hoje, estão juntos. É tão provável que ele é pastor na Assembleia de Deus Madureira. Ele não era nem pastor, só era crente. E hoje ele é pastor na Assembleia de Deus Madureira. Estão juntos até hoje para a glória de Deus. Aí eu vou pregar em Nova Zelândia 3, na Assembleia de Deus de Belém. Depois do Marcos Coqueiro, atravessa aqui a BR, vai passando a avenida, descendo. Quando eu vou pregar lá, ele me chama para pregar no consideração. Eu toco meu joelho orando. De repente, chega aquela mão por cima de mim, toca no meu ombro. Quando eu olho, quem é que eu vejo? Aquela irmã, aquela jovem, que disse que tinha nojo de crente. Com 3 meses depois, eu vou pregar na igreja. E ela vem até mim toda envergonhada, chorando, me pedindo perdão. E eu vejo que Deus é Deus de mistério.